Chesterton é de fato um tomista, não no sentido talvez de uma obra filosófica que ele não tem, mas no sentido de aplicar os princípios do tomismo em sua luta, em seus livros, em seus romances, em seus ensaios e explicitamente no livro Hereges. Né? Explicitamente no livro Hereges ele menciona algo nesse sentido, daqui a pouco vou ler para vocês. Né? Também é interessante notar que a construção da obra de Chesterton ela se dá em torno de ideias que vão se relacionando e ora essas ideias formam um romance, ora essas ideias formam uma biografia, ora essas ideias formam uma hagiografia. Né? Chesterton tem algumas das biografias tidas como mais importantes. Né? Ele escreveu a biografia de Robert Browning, escreveu um livro biográfico sobre Charles Dickens, escreveu sobre Chaucer, escreveu sobre Stevenson, escreveu um pouco sobre Bernard Shaw, contemporâneo dele, adversário em termos de ideias, mas muito amigo. E escreveu duas biografias de santo que ficaram famosas, que é a biografia de São Francisco de Assis e de Santo Tomás de Aquino. Né? Em todos esses livros, a técnica do escritor é tecer o livro usando ideias às vezes paradoxais, às vezes aparentemente paradoxais, mas às vezes realmente paradoxais. E o fundo que aparece dessa luta entre as ideias, como que um semblante num tecido, não é? É a história do romance, a história da biografia, a história da geografia. Né? Então, os romances, a obra de Chesterton, ela tem essa originalidade. Não é? Você assiste à luta das ideias e, no final das contas, você depois vai percebendo que você está lendo uma biografia incomum, escrita de forma incomum. Não é isso? Ou um romance escrito de forma incomum. Não é? Então eu dizia que Chesterton é um tomista e um ortodoxo, mas sua obra não é uma pregação religiosa, não é uma pregação filosófica. Não é? Ele é, antes de tudo, uma consequência dessa ortodoxia e desse tomismo. Não é? Portanto, é uma obra que pode ser lida confortavelmente por pessoas que não compartilham da mesma fé de Chesterton, com muito proveito, inclusive. Não é? Chesterton foi acusado pelos seus adversários de usar inconvenientemente de paradoxos, de ironias, de espirituosidade excessivamente. Não é? E ele se defende inclusive em Hereges dessas acusações, mas Etienne Gilson, o grande medievalista e tomista do início do século XX, tem uma ideia muito original a respeito da espirituosidade de Chesterton, expressa justamente quando ele comentava a biografia de Santo Tomás de Aquino. Diz ele que Chesterton disfarçava a profundidade de seu pensamento com a espirituosidade de seu estilo. Né? Essa é uma das chaves do entendimento de Chesterton. Né? Dizia Etienne Gilson que esse disfarce era justamente uma prova da profunda humildade de Chesterton. Né? Ele, então, usando dessa espirituosidade, ele faz o leitor como que perceber de repente a profundidade do que ele está querendo dizer, né? Sem ser pedante, sem ser excessivamente
erudito, ou sem mostrar a erudição que tem, e simplesmente quase que como uma brincadeira, não é? Quase que como fazendo uma brincadeira com o leitor, ele leva o leitor aos mais profundos pensamentos, às mais profundas ideias filosóficas, teológicas de sua obra. Não é? Eu disse que Chesterton tem um conjunto de contos policiais. Poderiam, aliás, essa parte da obra de Chesterton é talvez a mais lida, né, que são as histórias de Padre Brown. Padre Brown, pelo próprio nome, Brown é uma cor muito pouco, chama muito pouco atenção, não é? Chesterton definia Padre Brown como um insípido habitante do leste da Inglaterra. Tinha uma cara redonda e insípida como um pudim de Norfolk, os olhos azuis, tão vazios como o Mar do Norte. E o traço fundamental do sacerdote é não ter traço digno de nota. Sua finalidade, não ter fim. E pode-se dizer que sua qualidade mais notável era não ser. Então, com isso, ele define um personagem central nos contos policiais, o personagem que desvenda todos os crimes dos mais hediondos, né? Uma pessoa que fica à margem das ações principais da polícia, dos detetives, etc. E quem depois demonstra a mais profundo entendimento do que estava acontecendo de fato. Né? São 5 livros ele publicou com os contos, são 51 contos policiais. Por que eu estou comentando isso aqui? Né? Porque exatamente até nesses contos Chesterton demonstra para o leitor os valores fundamentais que ele acolhe. Não é? Acho eu que, por exemplo, a chave de entendimento das histórias de Padre Brown é simplesmente a humildade perante a realidade, um realismo, digamos assim, medieval, não é? E o profundo respeito e a profunda consideração pela queda do homem do paraíso. Não é? Por que Padre Brown, por que um sacerdote consegue desvendar os mais hediondos crimes? Porque ele sabe que o homem tem uma tendência ao mal, porque ele sabe que o homem é um ser caído. Ele sabe que o homem, inclusive ele, Padre Brown, tem tendência ao mal. Portanto, ele consegue imaginar, entrar na cabeça, na mente do assassino e imaginar como é que ele cometeu aquele crime hediondo. Né? Compare isso, por exemplo, com os contos policiais de Sherlock Holmes, né? Cuja chave que desvendava os crimes era uma racionalidade fria, o uso de todos os meios, digamos assim, racionais e científicos, não é? Em comparação com um padre que usa uma psicologia vinda da Idade Média, uma psicologia, digamos assim, católica, cristã, e uma humildade extrema perante a realidade. Não é? Então, até nisso, Chesterton nos dá uma lição do que são os valores que ele defende. Não é isso? Só uma curiosidade do Padre Brown. O Padre Brown, para quem não é tão novo assim que está nos assistindo, o Agente Columbo, uma série de televisão talvez da década de 80, 70, 80, era um agente meio desengonçado também que resolvia os crimes de uma forma pouco ortodoxa. O autor dessa série televisiva baseou parte desse personagem Columbo no Padre Brown. Ele era um grande leitor do Padre Brown, um grande admirador de Chesterton. Né? E há uma curiosa história de conversão de Alec Guinness. Alec Guinness é aquele ator do Star Wars, o Obi-Wan Kenobi, que filmou na década de 50 foi o ator que representou o Padre Brown num filme de 1954 e que por causa da participação desse filme ele se converteu à fé católica. Né?